Pode abrir o microfone também, né? O microfone não, a câmera, né? Para a gente ver todo mundo aqui, né? Doutor Isabela, Exatamente. professor Diogo, Jorge, Arthur, seria legal, né? Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bom dia a todos nessa nova reunião aqui do grupo de estudos schmittianos. E hoje nós vamos debater, tratar sobre o terceiro capítulo do livro Teologia Política, de 1922. Neste capítulo, Carl Schmitt propõe a seguinte tese no início do texto. Todos os conceitos expressivos da moderna doutrina do Estado são conceitos teológicos secularizados. O italiano Mario Scatola observa que Carl Schmitt propôs uma perspectiva diametralmente oposta à de Hans Kelsen, no sentido de conceber o mesmo paralelismo entre religião e direito, como uma necessidade essencial da política moderna. O Estado contemporâneo, com efeito, teria nascido da secularização de categorias teológicas, traduzidas para o âmbito político. Hans Kelsen, em alguns ensaios elaborados entre os anos de 1913 e 1923, identificou uma estreita analogia entre o monoteísmo cristão e a doutrina do direito público, e denunciou tal correspondência como efeito de uma metafísica social autoritária, a ser superada por aquilo que denominou como um perfeito panteísmo lógico-jurídico. Schmitt, por outro lado, afirma que esses conceitos teológicos foram secularizados pela evolução histórica, por terem sido transferidos da teologia para a doutrina do Estado, citando, por exemplo, como exemplo, que o Deus Todo-Poderoso tornou-se o legislador onipotente. Aqui, pessoal, eu gostaria de apresentar uma pequena nota aqui, nesse exemplo de Schmitt, é o seguinte. Neste primeiro quartel do século XXI, em nosso país, talvez o legislador, especialmente o ordinário, possa ser substituído pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o imenso poder que a este foi concedido. Atualmente, se vive em nosso país um período que pode ser sintetizado pela seguinte frase: a Constituição Federal é o que o Supremo diz que ela é. Entretanto, a substituição do legislador onipotente pela Suprema Corte Constitucional, aqui no Brasil, por exemplo, não retira a força do exemplo schmittiano, a meu ver. O autor alemão também expõe que esta secularização dos principais conceitos teológicos também decorre de sua estrutura sistemática, cuja compreensão é necessária para um enfoque sociológico desses conceitos. Para a jurisprudência, o estado de exceção possui um significado análogo ao do milagre na teologia. De acordo com Schmitt, somente com a consciência dessa situação consegue-se compreender o rumo da evolução das ideias da filosofia do Estado nos últimos séculos. Aqui apresento mais uma pequena nota de rodapé. O milagre na teologia pode ser compreendido como uma exceção às leis da natureza, atribuída à divindade porque inexplicável de outra maneira. Prosseguindo agora, o italiano Mario Scatola observa novamente que a correspondência estrutural, ou seja, a secularização de categorias teológicas traduzidas para o âmbito político, Schmitt a chama de sociologia dos conceitos, uma nova forma de saber que identifica em termos propriamente metafísicos quer o princípio essencial do Estado moderno, ou seja, a secularização, quer a estrutura fundamental da vida política, ou seja, o fundamento teológico de todo e qualquer ordenamento. Prossegue este autor italiano.
no sentido de observar que o conhecimento alcançado deste modo, que pretende ser uma doutrina abrangente, cria entre a teologia e a política um vínculo de tal maneira estreito que chega a pôr, paradoxalmente, em dúvida a autonomia histórica e teórica de ambas. Carl Schmitt, neste capítulo, admitiu que a ideia fundamental já havia sido antecipada por autores contra-revolucionários no século XIX, em especial por Juan Donoso Cortés. Donoso argumentou que se se aceita o princípio religioso que diz que o Todo-Poderoso é o Senhor do mundo, então é preciso concluir que a única forma de conhecimento verdadeiro é a teologia, e que todas as outras disciplinas mais não são do que partes ou modificações dela. Mas, se o conhecimento divino é uma ciência total, então as suas estruturas de pensamento estarão ativas também em todos os outros saberes. E é possível provar que as principais ideias políticas são as relacionadas à aplicação dos princípios fundamentais da religião no campo secular. Com esta mesma analogia, vale também para as degenerações, a que Donoso denomina de as ideologias modernas: liberalismo, republicanismo e socialismo. E tais não são mais do que formações degeneradas da ciência divina e devem ser descritas como método patogênico, produto de erros teológicos, diz Donoso. O italiano Carlo Galli compreende que a sociologia dos conceitos jurídicos schmittiana é o lado hermenêutico da teologia política, desenvolvido nos 2 últimos capítulos, e não é uma simples descrição sociológica da soberania, mas é um pensamento capaz de explicar por que na soberania se estão originariamente implicadas a razão e a não razão, e, por conseguinte, por que a forma é, ao mesmo tempo, obrigada e impossível. A resposta a este problema exposto por Galli é que a soberania pertence, de maneira estrutural, ao período moderno. O livro Teologia Política, além de ser um texto jurídico acerca da soberania, também é uma obra de teoria política geral da modernidade enquanto secularização, ou seja, uma interpretação metafísica do moderno. Segundo a interpretação deste autor italiano, na impossibilidade de formar sua função produtora de forma, o soberano resulta ser a figura política na qual a época se revela a si mesma. Por fim, gostaríamos de apresentar mais 2 considerações a respeito do capítulo, em que pese ter tantos temas a serem tratados, né? A primeira é uma concessão, um pequeno espaço para Hans Kelsen. Carl Schmitt destaca que na identificação do Estado com a ordem jurídica apresentada por Hans Kelsen, há uma metafísica, bem como este autor reconheceu o parentesco metódico da teologia com a jurisprudência, especialmente conforme está escrito no livro de Kelsen intitulado O Conceito Sociológico e Jurídico do Estado. Kelsen, na obra Teoria Geral do Direito de Estado de 1945, afirma que a soberania é uma qualidade essencial do Estado, e significa, neste sentido, que o Estado é uma autoridade suprema. Esta autoridade costuma ser definida como o direito ou poder de emitir comandos obrigatórios. O poder efetivo de forçar os outros a certa conduta não basta para constituir uma autoridade.
o indivíduo é ou que tem autoridade deve ter recebido o direito de emitir comandos obrigatórios, de modo que os outros sejam obrigados a obedecer. Tal direito ou poder pode ser conferido a um indivíduo somente por uma ordem normativa. Apenas uma ordem normativa pode ser soberana, segundo Kelsen, ou seja, uma autoridade suprema, o fundamento último de validade das normas que um indivíduo está autorizado a emitir como comandos e que os outros são obrigados a obedecer. Para Kelsen, há uma unidade necessária entre Estado e direito, e não existe um conceito sociológico diferente, um conceito sociológico de Estado diferente do conceito de ordem jurídica. O Estado é uma ordem jurídica, com organização no sentido estrito da palavra, ou seja, tem que instituir órgãos funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho, para a criação e aplicação das normas que a formam. Tem que apresentar um certo grau de centralização. A segunda consideração, perdoe-me a ousadia, diz respeito a um exemplo ocorrido no Brasil, no ano de 1964, com a deposição do presidente João Goulart, decorrente do que ficou conhecido como Revolução, Golpe ou Movimento de 1964. O ato institucional número 1, de 9 de abril de 1964, fixou o conceito do que chamou de movimento cívico-militar. Neste sentido, conceituou tal movimento de revolução vitoriosa. E neste ato, declarou que a Revolução Vitoriosa se investiu do poder constituinte originário e, neste sentido, estabeleceu a manutenção da Constituição Federal de 1946 com as suas emendas, bem como das constituições estaduais e suas respectivas emendas, com as modificações introduzidas pelo Constituinte originário. O que ocorreu no Brasil, no ato institucional número 1, foi a decisão de estabelecer uma nova ordem jurídica. Neste caso, tal qual Moisés, protegido entre as rochas, pôde ver a glória do Deus Todo-Poderoso passar por perto, como está relatado na Torá, os cidadãos brasileiros daquela época também puderam, ao menos, ter um vislumbre da glória do soberano? Senhores e senhoras, essas seriam as considerações que eu selecionei, tá? A respeito desse capítulo. E só gostaria de encerrar com uma frase de Carl Schmitt, que ele escreveu a Luiz Dias del Corral, em 24 de janeiro de 1968, e essa frase diz o seguinte: El decisionismo é solo um aspecto de mi ser. Então, muito obrigado pela atenção e desculpem as falhas, tá? Agora vamos passar para as manifestações, para os debates. Quem estiver com vontade de se manifestar, pode fazer comentário, crítica ao que eu coloquei. Vamos lá, gente. Começando, parabenizando, assim, acho muito, muito legal, muito interessante a sua fala, né? Só comentar uma coisinha, assim, antes, enquanto o pessoal está formulando as colocações, assim, se comentou do Donoso Cortez, né? Eu acho que é muito válido isso, muito interessante, né? Porque, bem, o próprio Schmitt vai dizer que parte do que ele está formulando, muito, né? Muito do que ele está formulando vem na esteira do Donoso. Ele cita, ele elenca uma série de coisas, né? Mas uma delas é justamente esse pensar teológico-político que ele vai tributar isso ao Donoso. Né? A gente não pode esquecer, no início, eu não sei qual texto, que você cita algumas coisas do Donoso, se você chegou a olhar
o ensaio sobre o catolicismo do Donoso. Mas o primeiro tópico, o primeiro, ele abre justamente, vou até pegar aqui para... de como toda grande questão política envolve sempre uma grande questão teológica. Esse é o primeiro tópico com que ele abre o ensaio. Né? Então, só para ver como que está presente, muito presente no Schmitt. Né? Mas eu fiquei pensando bastante, estava até tentando achar uma passagem aqui do livro, aquele livro do Pedro, do professor Pedro, que eu digitalizei para a gente, que ele comenta um pouco justamente esse capítulo, né? E aí mas tem uma parte do livro em que ele vai se contrapor a um comentador do Schmitt, que vai dar, digamos assim, uma dimensão muito grande para o modo como o Schmitt está trazendo a sua leitura do catolicismo romano, né? E o Pedro vai dizer, bom, esse peso do catolicismo é superdimensionado por esse comentador, né? E aí ele vai tentar meio que trazer uma leitura em contrário, né? Eu tenho até isso está na página 211. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, bom, então ele está falando aqui que o ponto do Schmitt não seria sujeitar e acomodar a realidade política aos dogmas da fé católica. Aí ele vai dizer na sequência, a abordagem de temas bíblicos, analogias entre a teologia e jurisprudência não convertem, ao meu ver, Schmitt num teólogo. Não se trata de instituir uma religião política, mas de não privar a reflexão política moderna da experiência acumulada na tradição ocidental judaico-cristã. Também é importante acrescentar que o jurista tinha interesse em refletir sobre o aspecto sociológico da religião cristã, não só como uma ideologia social, mas também como uma forma de crença capaz de concretizar instituições, a exemplo da Igreja, em condições de servir de modelo comparativo à teoria do Estado. Além disso, a racionalidade peculiar ao catolicismo romano fornece conceitos, a exemplo da mediação e da infalibilidade da decisão papal, aquilo que a gente viu no catolicismo romano, cuja estrutura é fecunda para orientar a investigação e formação do Estado moderno. É verdade que Schmitt analisa e formula conceitos políticos a partir de tais princípios, mas isso não significa que estaria sorrateiramente buscando pensar político. Então, na verdade, o que eu queria colocar, questão para o grupo, assim, né? Porque esse ponto da secularização, eu só fui me dar conta de como que isso ainda é uma tremenda de uma questão dos estudos schmittianos, a partir da fala do Pedro, justamente, que o Douglão tinha até comentado, né? Falou, bom, na medida que na fala dele, isso foi antes de eu ter acesso, a gente ter tido acesso ao livro, né? Parecia que esvaziava um pouco justamente esse elemento teológico, à medida em que quase que, bom, o sentido dessa secularização seria o quê? Bom, completamente esvaziar o teológico ou ainda há algo ali? O que significa isso, né? Essa passagem, ou alguns usam o termo, né? Quase como uma analogia entre um e outro. Né? Bom, mas isso é só para colocar uma questão para abrir para a gente, assim, né? Porque realmente isso é um tema muito, muito interessante, né? E que, no limite, acompanha o Schmitt até o fim da sua vida, né? O Taubes, por exemplo, tem uma leitura que dá um peso muito grande para o teológico, né? E o Schmitt, não é à toa que numa carta ele vai dizer, bom, o Taubes foi um dos que melhor me compreendeu. Né? Então, acho que tem alguma coisa aí para a gente ressaltar. Né? Bom, mas enfim, né? Tá aberto aí. Ô, Felipe, só uma observação aqui. Eu extraía do livro do Mério Scatula esse texto do Donoso Cortez, né, que na verdade ele não traduziu, ele só inseriu só lá uma no... coisinha, qual o título desse texto, para a gente ler? Do texto dele, do Donoso, eu preciso, agora que eu Não, estou... desse italiano que você citou. Teologia Política é o nome do livro, tá? Mério Scatula, ele escreveu um livro muito interessante, na minha opinião aqui, que estou lendo, sobre teologia política, em que ele trabalha toda a evolução, né, do que nós chamamos hoje de teologia política, em que pese que foi Schmitt que cunhou, né, esse termo, né, há 100 anos atrás, né. Não tem, na minha ver, ainda tem uma discussão se tem conexão com a teologia civil, né, da patrística.
talvez o professor Fernando, aí, desculpa a provocação, eu gosto de patrística, viu, professor Fernando, então eu estou lento. Mas, interessante, agora, eu até pensei em trazer um trecho de um discurso do Donoso Cortés, mas eu achei um pouco pesado aqui lá, que ele faz uma opção, né, entre a Ditadura do sabre e a do punhal. exato, isso. Então eu achei um pouco pesado, eu preferi ficar na teologia mesmo, né? Falei, não, deixa, porque ele é contra mesmo o revolucionário. É. O rapaz é pesadinho mesmo. Aí acho que esse ponto, Paulo, que é o próximo capítulo, que os três vão aparecer pesadamente, né, os contra-revolucionários, esse ponto que o Paulo está levantando, Donoso, que é um discurso sobre a ditadura, né? É interessante, quando a gente vai ler, se perguntar por que Schmitt escreve mais sobre o Donoso. É porque o Donoso aparece mais, né? Esse ponto que o Paulo está falando, que ele tem esse discurso que é pesado, ele tem uma opção clara pela ditadura, o Donoso, né? E por que Schmitt, então, opta por ele, e o Demétrio e o Bonal aparecem com essa que ele chama de filosofia de Estado da Contra-Revolução, né? E o Donoso ele dedica mais, tem mais textos, né? Tem um livro que ele dedica ao Donoso especificamente, né? Não só esse comentando esse livro que o Felipe levantou, né? Que é o principal livro do Donoso, um ensaio sobre o catolicismo, liberalismo e socialismo. Mas aí, Paulo, Felipe, esse livro que o Paulo citou, o Mário Scatola, é da Teologia Política, Fernando, o Felipe, é muito bom mesmo. O Douglas indica esse livro lá no texto dele, lá naquele Teologia Política como Disciplina de Estudos. O Douglas indica esse livro lá. Uma coisa que eu fiquei pensando aí na tua fala, no diálogo com o Paulo aí sobre o texto do Pedro, né? De fato, é um livro importantíssimo mesmo esse do Pedro, né? Que você digitalizou aí, secularização inacabada. E tem esse... Eu fiquei pensando assim, primeiro esse ponto de que o Paulo destacou bem, né? Assim, não é um teólogo que está falando, é um jurista. E ele acaba comprando uma briga gigantesca com os teólogos e eu acho que o Paulo ressalta um ponto importante. A teologia política é um texto jurídico, né? Apesar do título, que o Schmitt vai meio que cunhar essa expressão, tem um debate sobre se ele cunhou mesmo, então, tem alguns que vão... O Heinrich Meyer vai defender que sim, que foi o Schmitt né, que acabou, se não cunhou, pelo menos que meio que limpou o terreno aí, com relação a essa expressão. E o Pedro tem uma questão interessante do livro, que ele está trabalhando com textos que geralmente não aparecem muito, né, que são textos até de juventude do Schmitt, assim, a tese do Schmitt, doutorado, né, sobre esse ponto que o Paulo falou no final, né, o decisionismo é um elemento do meu pensamento. E quando você compara, quando você aproxima o Donoso, aí, Paulo, é interessante isso. Eu não sei se você está interessado nisso, vai ser interessante. Tem uma briga gigantesca com alguns espanhóis que comentam o Donoso Cortés sobre essa questão do decisionismo. O Santiago Galindo Herrero, tem vários que vão dizer assim, ó, o Schmitt está deturpando o Donoso Cortés para falar que ele é um decisionista. Que o Donoso não seria necessariamente esse decisionista que o Schmitt está falando, né? Isso é sempre um risco, né? Falar que o Chico está deturpando. Eu lembro que eu comentei uma vez em São Carlos, ainda numa aula da Mon, a questão da deturpação, né? O professor Damon até me chamou a atenção. Falou, cara, o Carl Schmitt é um pensador, um filósofo do direito, da política. Não tem essa de deturpar. Ele está se apropriando do autor para os interesses dele, né? Tipo, a leitura meio canibalesca assim do texto. Ele não é um comentador, mas tem essa polêmica da leitura que o Schmitt faz do Donoso Cortés como sendo um decisionista. O Donoso também tem uma discussão sobre a obra, né, fases da obra dele, né, mas a gente pode discutir isso melhor no próximo capítulo, porque é onde ele vai aparecer mais. Mas tem esse ponto que é legal que o Paulo levantou sobre o decisionismo como um elemento. E aí essa questão do teólogo, bom, todo mundo já deve ter visto aquele texto do Habermas sobre o Schmitt, né? Como é que é? O título é O Horror da Liberdade. Horrores da Antinomia, uma coisa assim. Hã?
Os horrores da É alguma antinomia. coisa assim, né? É o comentário do Os Habermas, horrores da da autonomia. Autonomia, autonomia. autonomia. Isso. É a Figura. apresentação com a edição do conceito político, é esse texto. Isso. Eles traduziram esse texto como uma apresentação da Del Rey, né? Do conceito político. Os horrores da autonomia. E ali o Habermas meio que falou assim, ó, esse cara é um teólogo. Né? Ele não é um jurista, ele está, né, meio que no sentido pejorativo. Assim. E aí o problema é que o próprio Schmitt, lá naquele texto meio biográfico dele, lá, o Ex Captivitatis Salus, né, ele vai se posicionar, ele vai falar, eu não sou um teólogo, eu sou um jurista, né, que estou, como o Paulo falou, o Fernando também falou no começo ali, das questões metodológicas, né? Acho que é um ponto que o Douglas também chama sempre a atenção, né? Uma coisa importante, assim, que está pensando uma teoria do Estado cujo modelo comparativo, o Douglas gosta dessa expressão, Douglas, a arquitetônica do poder teria o sentido metodológico da teologia, assim, né? De pensar a institucionalidade a partir do que a teologia está fazendo. Eu sempre vejo isso assim, depois o que Schmitt vai fazer em 28, né, na teoria da Constituição, quando ele vai dizer assim, ó, a Alemanha só tem teoria do Estado. Até aqui, esse ponto que o Paulo destacou do Kelsen, né, nós não temos uma teoria da Constituição. E aí, na minha impressão, ele está preocupado, aqui, claro, em 22 ainda não, mas aqui ele lançou as bases para pensar depois como é que ele vai abordar a teoria da Constituição, e um ponto que o Paulo colocou como exemplo, né, a Suprema Corte, os cortes constitucionais. Isso vai desaguar no guardião da Constituição, né? A arquitetônica, que é a metodologia, vai desaguar lá. Mas, para mim, uma coisa mais importante quando a gente vai falar desse ponto do Pedro, da secularização inacabada, né? Como é que ele está fazendo isso, não é teologizar a política, né? É o contrário, o Pedro vai dizer. Mas, quando a gente pensa em recurso metodológico, Felipe e Fernando, eu não sei como é que você vê isso também. Me parece que o que interessa mais para o Schmitt aí, além da institucionalidade, do decisionismo, é a possibilidade do conflito. Primeiro ponto que eu queria... Porque o recurso metodológico da teologia, aí o Taubes ajuda. Né? O Schmitt pisou num território que os teólogos não queriam mais pisar. Né? Tipo, que é o problema do enfrentamento último, da batalha final, do inimigo que vai encarnar o anticristo. Isso ele precisa fazer porque ele precisa pensar a política através do inimigo. Através mesmo, atravessado. Não é por meio de, não. É através. Né? O inimigo é central. E esse recurso, mesmo o Hobbes não permitiria ele ter, porque o Leviatã vai ordenar a coisa para garantir que a guerra cesse. Se ele quer colocar a guerra sempre no horizonte, ele precisa desse problema do inimigo. E a teologia fornece esse recurso. Né? E aí, na minha impressão, para o próximo ponto, né? Porque o donoso? Porque o donoso é um combatente. Né? Tipo, o problema para os contra-revolucionários, como a gente vai ver no 4º capítulo, é justamente o problema da revolução, que é a intensidade máxima da guerra. Então, ele não pode abrir mão. Então, aqui, esse movimento, claro, acho que não tem o sentido mesmo que o Pedro fala de teologizar a política, mas como recurso metodológico ele vai precisar para essa sociologia dos conceitos aí de alguns elementos que a teologia tem. Primeiro ponto, assim, que é a impressão que eu tenho assim por que ele vai recorrer à teologia, né, esse tipo de coisa. E depois tem esse ponto da exceção como milagre que você estava conversando, que depois eu comento alguma coisa que também tem. Na verdade, eu vou compartilhar uma questão para vocês que eu tenho aí sobre isso aí, que finalizando aí agora o trabalho de pesquisa, já que o Paulo citou 64, e aí tem o espírito desse sujeito lá no ato institucional número 1, que é o Francisco Luiz da Silva Campos. O Francisco Campos tem uma leitura muito interessante sobre essa questão do Schmitt, né? Digamos que o Francisco Campos não é um comentador muito famoso do Carl Schmitt, né? Mas ele tem uma leitura muito interessante sobre o Schmitt no debate constitucional de Weimar, e o que ele vai fazer com relação a o que esse milagre significa. Né? Mas aí vamos ouvir mais o pessoal e depois a gente coloca esse ponto aí para a gente pensar muito. Vamos lá, pessoal. Mais alguém? Eu estou tentando aqui localizar, Felipe, as páginas que eu extraí lá o texto
Donoso, né? Mas depois eu te passo essa informação, tá? Mas o importante é que ele realmente, a meu ver, ele antecipa essa perspectiva entre o sagrado e o secular aqui, né? Então, Scatola diz que Schmitt deu um passo atrás quando busca esses autores, mas, ao meu ver, não foi um passo atrás com relação ao estado então da teoria da teoria do Estado naquela época. Não, ele simplesmente buscou um fundamento que já tinha sido antecipado, né? E que, de fato, na minha perspectiva de pesquisa atual, no meu estágio, melhor dizendo, atual, a teologia não pode ser descartada, não, né? Até Proudhon fez um certo desabafo, né, no século XIX, né? Quando ele fala que a teologia está ali na política, né? Fala que tudo que a gente faz ainda tem a teologia ainda, né? Então, é algo que precisa realmente ser investigado, é um tema fascinante, é um tema polêmico, né? E, a meu ver, não foi um passo atrás, não, tá? Schmitt, ele buscou um fundamento que já tinha sido antecipado, né? Mas passou realmente uma estruturação muito melhor, né? E tanto que está aí, até hoje, essa polêmica, né? Esse debate. Vamos lá, gente? Vamos. Paulo, já que você está interessado, você viu, acho que tem, depois posso te passar, você deve ter visto também, tem um texto do Alexandre Franco de Sá, acho que eu lembro do Antônio Bento, que eu acabei lembrando agora, só que a comparação do que o Schmitt está entendendo por teologia política e o que o Ernest Kantorowicz está chamando de teologia política, né? Que coloca... Eu gosto porque coloca um pouco isso que você está falando, assim, né? Como é que isso vai se desenvolvendo, o debate, né? O Kantorowicz foca ali na Idade Média, né? Esse Antônio Bento vai mostrar, né? Assim, como é que a diferença está um pouco aí. A teologia política medieval, do Kantorowicz, e o Schmitt trabalhando isso na categorias da secularização, na modernidade e tal, né? Mas o que é uma coisa que eu acho curiosa, assim, talvez te interesse, assim, né? E para nós aqui, é a presença dos juristas. Como é que isso, tanto lá no Kantorowicz, né, ele vai mostrar na Inglaterra, nos dois corpos do rei, né? Eu estou pensando aqui no dois corpos do rei, na período elizabetano, né? E aí ele mostra que o debate está sendo feito entre teólogos e juristas sobre problemas como representação, soberania, né? O debate ali, se a soberania do mundo é de Deus ou é do monarca, né? Como é que você vai dimensionar essas coisas? Então, você tem razão, assim, o Schmitt ele não está dando um passo atrás, ele está recuperando um debate, né, que já existe e dando, vamos dizer assim, continuidade a ele, né, mobilizando no limite, como você apontou, né, o Kelsen tentando falar, o Estado é o ordenamento jurídico, e o Schmitt dizendo, bom, o ordenamento jurídico é uma decisão política. Pelo menos em categorias muito elementares, como é que eu vejo isso? Né? No limite, o Schmitt vai dizer assim, ó, você não tem como fugir de uma decisão política que, digamos, faz aparecer uma ordem jurídica. Como o problema aí, sem entrar nessa questão que você falou do decisionismo, como o decisionismo é um elemento só, e tem essa diferença com o Kantorowicz ali, né? E aí, nesse texto biográfico lá dos anos 50, lá, eu lembrei até uma passagem que é curiosa, ele vai dizer, isso aí dá para a gente ver como é que é um movimento em que esse problema vai passar do teológico para o secular, e dá para ver um movimento assim, como é que ele fala? Que a soberania sai da casa da mãe, né, mais ou menos assim, que é a teologia, e vai embora para a casa do pai, que seria o direito moderno, o Estado. E aí, com isso, também muda a configuração de quem é, digamos assim, aquele que fala pelo poder, que era o teólogo antes e agora é o jurista. Quando você vai pensar o Estado, você vai ter uma das formas da secularização vai ser a questão da racionalidade jurídica.
que é a recuperação do direito romano, toda aquela discussão lá. Depois eu vou ver se eu acho esse texto, te mando para você dar uma olhada, que é bem interessante, assim, como é que ele vai mostrando a diferença do Schmitt, do cantor do Schmitt, assim. Eu agradeço muito, viu, Caio? Acho que Se está até você naquele puder livro. enviar. Eu vou encontrar aqui e te mando. Eu estou resgatando uma paixão antiga, que é o estudo da história, né? Na minha adolescência, eu gostava muito de história e acabei suspendendo isso para ir para outros rumos da vida, mas alguns eventos, alguns momentos da história ainda estão presentes na minha mente, principalmente quando eu estudei, quando eu li a respeito da divinização de reis, imperadores romanos, faraós, né? Essa deidade presente aqui nesse mundo, e como isso servia para a administração do reino, do império, para a pacificação do Estado considerado, né, aquela região, né? Não um Estado como a gente pensa hoje, mas como a autoridade não poderia ser contestada, não poderia ser questionada, porque você estava diante de um Deus, e Deus é soberano, porque a soberania é um atributo de Deus, né? Então, hoje eu estou agora com essa perspectiva, né? Eu diria até um certo brainstorm, né? Que eu misturo a história, né? E essa questão, e esse tema da secularização desses conceitos teológicos, mas ao mesmo tempo observo o passado, os antigos egípcios que tiveram faraós que se intitulavam deuses, né? E até imperadores romanos também quiseram, né, ir por esse caminho. E eu, desde aquela época, eu percebi que isso não foi nenhuma loucura, não foi nenhuma questão assim pessoal de querer ser Deus, mas tinha um objetivo de administração, um objetivo de ordenação naquele espaço. A teologia ajuda muito nisso, né? Na autoridade, na ordem, né? Na ausência de você ter um questionamento e com isso você terá uma paz, né? Eu estou começando a perceber isso, né? E esse resgate que Carl Schmitt faz agora da teologia política, o que ele denomina teologia política, começo a perceber que tem alguns pontos de contato com os antigos lá, que usavam de uma certa maneira, eu diria até uma tática, talvez, que é a própria personificação do Deus nesse mundo, né? O próprio Deus está aqui, então não há mais o que fazer. O próprio Deus está aqui, ele resolve, a palavra dele não tem questionamento, é o que deve ser cumprido. Então, sabe, esse tema ele é muito rico e abre uma perspectiva assim, de pesquisa imensa, né, a meu ver. Mas isso são observações, né, observações assim, do estágio atual do pensamento que eu estou tendo a respeito dessa maravilha que eu estou chamando, que é essa secularização, né, que infelizmente poucos, acho que, a meu ver, aí sabem, viu? Principalmente os ministros de confissão religiosa. Mas esse é outro problema, né? Essa é outra questão, né? Mas, pessoal, e ali? Vamos lá, gente? Ô Paulo e demais colegas, só a título de colaboração, né, você tentou fazer aí uma pesquisa de campo, né, com os pastores que você fez contato, e eu fiz também, isso me intrigou também a questão da secularização, né, com relação a esse texto, né, e eu também estou engateando aí na pesquisa, mas eu encontrei uma fala católica, né, do bispo Dom Orlando Brandes, em que ele vai explicar o sentido do significado da secularização, isso na visão dele, né, daquilo que ele traz aí
como a Igreja Católica passou para ele nos tempos em que ele esteve fazendo essa análise. E aí eu vou aqui pedir autorização para os colegas para ler uma curta passagem do que ele descreve a respeito da secularização. Ele diz o seguinte: secularização significa viver sem Deus, sem religião, porque século significa mundo. Secularização é um estilo de vida, uma cultura, um jeito de viver sem fé, sem Deus, sem a dimensão espiritual da vida. Viver no mundo, no século e sem transcendência. A medida de tudo é o próprio homem, a razão humana. Então, essa seria aí uma visão católica, né, ou de uma linha da Igreja Católica, o que eles têm lá, né, nessa concepção, diria, totalmente eclesiástica do que seria aí a secularização, né? E eu, particularmente, não fiz uma análise mais profunda, né, dessa ideia de secularização com base nessa linha do catolicismo, tá? Mas era só assim, como você disse como o Paulo disse aí que não tinha nenhuma referência, né, do pessoal, seja do pessoal dos evangélicos, etc., eu consegui aqui, então, uma linha de pensamento da Igreja Católica e talvez, Paulo, sirva aí para acalmar, acalentar um pouco essa sua angústia, porque você disse que os caras não estão sabendo de nada, né? Então, pelo menos o Dom Brand, ele traz um pensamento. Obrigado, pessoal. Era só isso, só para contextualizar. Só para esse ponto que o Rodolfo está levantando, aqui eu puxei aqui no texto, né? E aí, Rodolfo, o catolicismo o horizonte do Schmitt mesmo, né? Tipo, é um católico falando na Alemanha, né? Isso é uma coisa importante a gente lembrar, assim, né? Lá na página 110, esse ponto aí, Paulo, talvez que, pegando esse gancho do Rodolfo, finalzinho da página lá, eu vou ler um trecho, é meio longo, mas quando ele transporta, talvez está aqui um exemplo do que ele está querendo dizer. Ele transporta o Deus Ex Machina, que é uma digital, se a gente quiser, robesiana também, né? O Deus mortal e tal, como é que ele vai fazer essa coisa assim. Então ele vai dizer lá assim, naquele parágrafo começa ele citando o Adolf Menzel, né? Tipo, ele está em diálogo com esse cara, ele vai dizer assim: mas quem se der ao trabalho de examinar a literatura da jurisprudência positiva do direito de Estado, até seus últimos conceitos e argumentos, verá que o Estado interfere em todos os lugares como um Deus ex machina. Então, aqui já tem o Estado moderno, tem essa pretensão no limite onipotente que existe na teologia, né? Tipo, um Deus onipotente. Decidindo uma controvérsia por meio da legislação positiva, cuja ação livre de reconhecimento jurídico poderia levar a uma solução esclarecedora, ou então como benévolo e generoso que prova uma superioridade sobre suas próprias leis por meio de benevolências e anistias. Perdão, por exemplo, perdão judicial, indulto, você pode punir violentamente sobre o corpo, mas também o Estado pode ser benevolente o suficiente para perdoar alguém, né? É sempre a mesma identidade inexplicável, como legislador, executivo, policial, instância de... Aí, Isabela, para os seus interesses, ó. Instância de clemência, previdenciário, né? Tipo, como legislador... Desculpa, essa parte eu já li. De modo que um observador que se dá o trabalho de olhar de uma certa distância o quadro geral da jurisprudência atual tem a impressão de ver uma enorme encenação do tipo capa e espada, em que o Estado age sob várias roupagens, mas continua sempre como aquela mesma pessoa invisível. A onipotência, ele põe a onipotência entre aspas, do legislador moderno, um conceito encontrado em qualquer cartilha de direito do Estado, não foi extraída da teologia só verbalmente. Na era positivista, gostas de criticar o rival científico, aqui ele vai dizer, né? Eu vou dar um salto aqui, tem um outro texto aqui, já achei. Que ele vai criticar o Kelsey, né? Falando que o positivismo vai dizer o seguinte: se você não assume meus pressupostos metodológicos, você é um metafísico. Em resumo, é isso que ele vai dizer aqui, né? Contra o Kelsey, principalmente. Que é a forma, por exemplo, que eu brinco com o nosso querido amigo Alan, né? Tipo, você não assume meus pressupostos kantianos, então
você está fazendo metafísica, você não é um cientista e pronto, a gente não vai conversar mais sobre isso, porque eu ganhei o debate metodologicamente, né? Mas o ponto para nós aqui seria outro, que deixa eu só pegar aqui, tem um trecho que eu vou cortar, da cartilha já foi aqui. Gosto de afirmar a existência de juristas que, incapazes de dominar intelectualmente argumentos contraditórios ou objeções, acham que o Estado surge de uma espécie de curto-circuito do pensamento, como em certos metafísicos que fazem o mau uso do nome de Deus para esses fins. Então, aqui começa aquele ponto que eu falei antes lá da decisão. Ele vai acabar, que é o ponto que vai ser importante para essa discussão sobre o milagre depois. Né? Mas aqui esse paralelo que o Paulo Rodolfo trouxe aí também, dessa leitura sobre a secularização, né? Como ele está mostrando em alguma medida na teoria do Estado, né? Tipo, quando o Hobbes chama de Deus mortal, ou essa expressão da filosofia moderna sobre Deus ex machina, né? Ou Deus é uma máquina, né? E aí ele vai mostrando como que essa noção de onipotência ainda está presente também. O Estado vai se mostrando desde a questão previdenciária, do direito previdenciário, a polícia, não é só o Estado, quando eu estou lá nos encontros da galera do direito administrativo, falando, você não vê o Estado, você não dá bom dia para ele, mas as representações dele estão aí. É o carrinho coloridinho lá, que a Isabela combate lá, com uma luzinha em cima, Estado, né? Tipo, uniformes, esse tipo de coisa. Então, ele mostra que digamos, ele está mostrando o quê? Aquela pretensão de onipotência da teologia está presente aqui. O Estado moderno tem essa pretensão de estar presente, de você perceber ele em alguma medida. Acho que esse ponto também, Paulo, pode... É interessante, né? Porque daí a pretensão, digamos assim, moderna de afastamento da teologia está dizendo, bem, mas no limite essas coisas estão presentes aqui sob outras roupagens, né? E isso é muito interessante, eu não tinha me atentado para essa noção, que já está aqui, né? O Estado previdenciário, o Estado que atua sobre duas, na mesma forma que está no cuidado, está na opressão, matando, destruindo. Então, E aí o ponto importante, né, Felipe? O contexto. Ele está falando dentro da Constituição de Weimar, né, que é uma Constituição de Estado de bem-estar social, que é justamente essa pretensão, direitos sociais, previdência, né, esse tipo de coisa. Ali. Esse ponto. Ele já está falando dentro desse ponto. Agora, Caio, só não sei nem se é uma dúvida para esse momento aqui, mas me parece que quando se a ideia de secularização é a ausência de Deus aí, como que a gente, que seria assim, a ausência da secularização e ao mesmo tempo vem dizer assim que o Deus é, né, o onipotente e resolveria tudo na perspectiva do direito do Estado na República de Weimar, como o Carl Schmitt coloca aí. Como que fica esse contraponto? Eu só não entendi assim, se a secularização ela é a ausência de Deus, né? E aí me parece que daí a ideia é que Deus vem para resolver os problemas, né? E aí seria aí, como até o Felipe falou lá, uma transposição da secularização, né? Acho que essa era a palavra que o Felipe queria quando ele disse analogia, né? Uma transposição dessa secularização para a teoria do Estado. Só assim, que eu realmente não consigo, talvez falta-me leitura, eu não consegui entender. Rodolfo, essa sua questão, no fundo, assim, no limite é o quê? Bem, Deus, que papel cumpre Deus para o Schmitt? Deus é secundário ou não? Acho que, bem, eu não sei como que o pessoal vê isso. Acho que aí, Felipe, até para o Rodolfo é o seguinte, mas abre mão de Deus, essa seria, porque veja, o ponto que eu acabei de ler, ele vai dizer assim, a questão ainda se remete a algo que está presente, mesmo que na invisibilidade. Isso, está presente ainda, né? Agora, por exemplo, essa noção... Então, assim, o ponto é perceber que, assim, me parece que você estava falando assim, quando abre mão de Deus? É esse o ponto, me parece. Porque essa leitura, por exemplo, da secularização ali, que ele leu a partir do modo como um católico está lendo, né? Como a ausência de Deus, né? Acho que no limite o que o Schmitt está mostrando aqui, esse ponto que o Caio leu, é que, bom, não há ausência, né? Ainda assim estaria ali, mesmo que, bom,
presente na invisibilidade, né? Várias formas de estar presente, e aí você pensar aquele texto que a gente já leu, né, que alguns de vocês entraram esse ano, que é o Catolicismo Romano em Forma Política, tem justamente essa discussão, né? Que o que é o Papa? O Papa é o vigário de Cristo, que é tornar presente o ausente, né? Tornar visível, que é justamente o conceito de representação política, forte, sentido forte que o Schmitt quer trabalhar. E aqui, veja, na teologia política ele já tem esse presente, né? O catolicismo é depois, né, 1923 e tal, mas ele já tem essa noção, né? Tipo, já está trabalhando essa noção. Esse foi um ponto, inclusive, que eu lembro, não deve lembrar, no curso do Roberto lá em Marília, que a gente debateu bastante com o Alan, né? Como é que apareceria essa discussão com o Kelsen, né? Com a representação que o Kelsen tem no sentido kantiano, que é diferente, né? Mas tem essa noção, Rodolfo, de secularização. Tá, aí o ponto seria, nós estamos abrindo, não é mais a ausência, a gente sabe que está invisível, mas você está abrindo mão mesmo da ideia de Deus. Esse seria o ponto. Você não Deus morreu, vamos dizer assim, né? Não tem mais essa referência, né? E parece que o Schmitt está mostrando, ó, tudo bem, você quer dizer que isso é uma mera boa ideia da razão, só que o problema é que a articulação, né, que a teoria do Estado e o direito estão fazendo, por isso que o Paulo destacou bem, isso aqui é um texto jurídico, quer ver lá na 113, ó, a analogia sistemática entre os conceitos teológicos e jurídicos pressupõe uma ideologia consequente e radical. Seria um grande mal-entendido acreditar que nisso poderia haver uma oposição espiritual a uma filosofia, como é que é? Uma certa filosofia da história, né? Tipo, então, assim, ele não está me abrindo mão, ele está mostrando como você tem essa referência de analogia, mesmo, como o Felipe falou ali no certo sentido, né? De você aproximar essas coisas. O Paulo também destacou, né, na apresentação. Parece que é por aí, a questão talvez seria a gente pensar, não sei, não estou fechando questão, né? Se tem possibilidade de abrir mão totalmente. O Schmitt parece estar apontando você tem um discurso sobre essa possibilidade, mas quando você vai pensar seriamente, como ele diz aqui, em termos de uma filosofia radical, vamos dizer assim, da política, do Estado, do direito, você vai encontrar essa analogia aí. Você pode encontrar essa analogia. Me parece que é um pouco por aqui, não sei. Eu só me permitam mais uma observação aqui. Eu estou refletindo agora bastante sobre o que o Rodolfo colocou aí sobre o que o bispo, né, externou a respeito do que o que é a secularização, o que ele compreende por secularização, né, que é essa ausência, né, de Deus, e isso merece realmente uma reflexão profunda. Não, nem vou criticar essa perspectiva, porque, a meu ver, tem procedência a um princípio, num determinado, uma análise assim inicial, há uma procedência nisso, né? Porque você tem a presença de Deus muito forte, né? Na vida das pessoas e no próprio Estado, né? Se você observar na Idade Média o conflito entre poder temporal e poder espiritual, e sempre o poder espiritual do Papa tinha uma prevalência, né, de uma certa maneira, né? Quando esse poder espiritual nada mais é do que a presença de Deus, né, na Terra, né, por intermédio, né, do vigário de Cristo. A partir do momento que você retira isso, você retira Deus, né, a presença de Deus, e isso tira até a esperança no Estado, né? Você começa a pensar que esse Estado não tem futuro, não. O destino dele será a destruição ou a autodestruição. Então, precisa realmente de uma reflexão. Nem vou tecer assim comentários do que eu acho, do que eu deixo de achar, mas
procede pensamento. Olha, estava pensando nisso, não dá para refutar e falar, não, isso é um absurdo que está falando. Não, pela lógica, pela linha de pensamento teológica, né, e histórica, né, eu estou resgatando a história também, né, tem realmente uma procedência essa visão aí, né, que vai debandar na falta de esperança no Estado. Então, era isso que eu gostaria. Eu até agradeço mesmo, Rodolfo. Você agora me deixou reflexivo, viu? Eu tenho que estudar um pouco mais esse tema, viu? Mas eu agradeço mesmo. Mais alguém, gente? Vamos lá. O Eduardo, o Fernando. Quem que é o primeiro? Bom dia, gente. Então, eu queria trazer aqui, acho que para mim é um dos pontos mais interessantes deste capítulo, que é onde é que, na verdade, o Schmitt jurídico, filosófico e teológico, ele mais se mostra, né, que é no tratamento da questão da sociologia dos conceitos, né? Mas antes de entrar aí, pegando o gancho desta conversa que estamos tendo agora sobre a questão da secularização, assim, eu mesmo já coloquei, já bati isso com... eu acho que a visão que o Rodolfo traz é uma visão mais radical possível da secularização, que não necessariamente, mesmo quem está dentro da teologia, os padres, etc., alguns têm uma visão mais matizada, né? Talvez mais filosófica, que eu mesmo já tive professores padres e professores que estudam Nietzsche e Heidegger, e eu acho que própria essa ideia da morte de Deus sempre tem um Nietzsche que está funcionando e operacionalizando atrás dessa ideia da secularização, e que, na verdade, não é definitivamente a morte de Deus, né? E o fechamento do transcendente. Aí a secularização talvez se possa pensar mais na ideia de que não haveria um fundamento último, né, corporificado na imagem de um Deus que determine, digamos, todos os modos de vida, né, da nossa sociedade hoje, né? Mas isso não quer dizer que Deus esteja definitivamente morto e enterrado, porque nem para Nietzsche, lá no Gaia Ciência, Deus está enterrado. Então, há uma sombra do transcendente que continua pairando. Por exemplo, quando o Lefort escreve sobre a permanência teológica, ele vai dizer que o transcendente continua lá, o problema é que ele continua, é um espaço vazio, né? Que as formas políticas, de certa forma, tentam ingloriamente ocupá-lo. Então, quer dizer, a secularização seria mais nesse sentido, não o fechamento do transcendente, mas o esvaziamento do transcendente, né? Agora, trazendo isso para a discussão do Schmitt, né? Essa questão da sociologia dos conceitos é muito interessante, né? Porque o Schmitt aqui coloca-se primeiro numa discussão contra os românticos, né? Então, eu aqui queria trazer a referência, acho que de um dos melhores ensaios, que até o próprio Schmitt reconheceu isso, que é o do Hugo Boll sobre a teologia política, né? E o Hugo Boll, esse ensaio do Hugo Boll, acho que o nome é mesmo só Teologia Política, e ele está compilado num livro que tem uma tradução espanhola chamado Dios tras Dada, né? Porque o Hugo Boll era um dadaísta, depois convertido ao catolicismo, e tem também as traduções das cartas do Hugo Boll com Schmitt até o momento que o Hugo Boll morre, isso tudo na década de 20. Então, o Hugo Boll está em contato com o Schmitt quando o Schmitt está escrevendo todas estas obras até 27, mais ou menos, que acho que quando o Hugo Boll morre. Então, o Hugo Boll, nesse ensaio, ele vai pegar o romanticismo político, a teologia política, passa também pela ditadura, e naquele momento, o catolicismo romano, acho que era a última obra que o Schmitt tinha escrito. Então, alguns pontos interessantes, né? Que aqui no Teologia Política, né?
o Schmitt vai identificar essa questão da sociologia dos conceitos, né? Ao contrário de uma visão comum de sociologia, totalmente contrário, na verdade, totalmente oposto, na medida em que a sociologia é sempre, digamos, um estudo, uma análise das relações mais objetivas, né? que existem no interior da sociedade, né? Enquanto que o Schmitt vai radicalizar a ideia de uma sociologia, né? Que, na verdade, vai perguntar-se, né, pelas estruturas primeiras, né, históricos e políticas que estruturam a sociedade, né? Então, quer dizer, essa sociologia dos conceitos remete-nos para uma metafísica, digamos, para um entendimento último, né? Digamos, do espírito de uma sociedade numa determinada época. O interessante aqui, o Schmitt diz, não é mesmo aqui, a metafísica é a expressão mais intensa e clara de uma época. Mas aqui na página 116, né? Eu estou aqui entre a página 115 e 116, né? E mais interessante, né? Porque o Schmitt não me parece que ele vai afirmar que haja um entendimento único, né? Que tem que se afirmar numa época. Por isso que tem essa questão do teísmo e do deísmo, né? Porque ele entende que digamos, a democracia é um espelho de um entendimento deísta numa época, né? E a monarquia era um entendimento teísta numa época, né? Então, quer dizer, o Schmitt, na verdade, ele não está afirmando um modelo que tem que ser imposto, né? Mas ele está dizendo que para a gente entender de fato uma época, a gente tem que fazer uma fenomenologia, né? De regresso, de redução, né? Uma redução idética, aquela que seria um entendimento último de uma época, para daí a gente tirar consequências políticas e jurídicas, né? Então, esta é um momento muito interessante, né, desse capítulo, porque é, digamos, a expressão mais clara, né, da posição, digamos, do posicionamento filosófico, né, e metodológico do Schmitt, para daí ele pensar o que ele vai pensar principalmente no catolicismo romano, né? Tendo a igreja como imagem para pensar o político e o jurídico, né? E aí é um pouco essa questão, porque digamos, quer dizer, o metafísico tem não é uma questão de fé, né, para Schmitt, né? Ele, digamos, está pensando sempre numa perspectiva muito mais deduzir, né, estruturas de fundamentos últimos do que propriamente afirmar qualquer tipo de fé, né, ou algum tipo de concepção de algum tipo de Deus. Então me parece sempre que a religião é um pouco instrumentalizada, né, nessa perspectiva por Schmitt, né? Por isso que aqui no ensaio do Gobol ele escreve que a pergunta sobre a realidade e a estrutura de um sistema será apenas uma pergunta, será sempre uma pergunta sobre a teologia consciente ou inconsciente que governa o sistema. Só quando os deuses ou o ídolo em que esse sistema se fundamenta sejam encontrados, se consideram um sistema, uma época como entendidos, né? A linguagem de Deus, a teologia, é o conceito superior, não somente da jurisprudência, senão também da arte, da política, da pessoa e do tempo de uma época. E aqui o Gobol, ele trabalha também acho que um tema importante, que é a questão da irracionalidade e da racionalidade,
que, segundo o Hugo Ball, a unidade da obra do Schmitt descansa no fato de iluminar as relações da razão em respeito ao suprarracional como seu princípio formal. E é por isso que o Schmitt vê na Igreja a estrutura que melhor, digamos, incorpora materialmente a relação entre o racional e o irracional. Por quê? Isso contraposto sempre aos românticos, né? Porque, segundo o Hugo Ball, o Schmitt, no romanticismo político, demonstra por que é que o romântico clássico não quer compreender de fato a realidade. Ele está incapacitado de fazê-lo porque substitui a mais elevada das realidades, isso é dizer, o Deus, por uma pseudo-realidade, a sociedade e a história, pelas quais percebe como autoridade, sem que elas o sejam, né? Então, quer dizer, com a sociologia dos conceitos, o Schmitt procura um solo metafísico, né, que seja uma verdade que a partir daí, de fato, se derive toda a estrutura jurídica e política, ou a consciência verdadeira de uma época, sem em último momento, afirmar qual seria, digamos, a compreensão, melhor dizendo, se haveria para Schmitt não haveria uma compreensão verdadeira do que seria o mais correto, né, dessa leitura sobre os fundamentos metafísicos, mas é sempre necessário haver um solo metafísico para se derivar estruturas jurídicas e políticas e haver um entendimento verdadeiro de uma época, porque, digamos, a imanência, a história, como é que ele coloca aqui, digamos, digamos, um solo imanente não é suficiente para nos dizer a verdade sobre a época em que vivemos. E pronto, era um pouco isso que eu queria aportar aqui neste momento. Muito bom, Eduardo. Agora, professor Fernando, vamos lá. Obrigado, viu, Eduardo? O Eduardo falou coisas importantes aqui, então eu vou... porque eu estou ainda nessa questão, eu queria abrir um ponto de tensão aqui, não necessariamente uma divergência total, mas de certa forma, a partir da questão do Rodolfo ali, né? Eu não sei se eu entendo secularização, mesmo Schmitt, do jeito exatamente como a gente está discutindo aqui, tá? Então, eu vou colocar um pouco a minha observação aqui a partir dessa leitura. Por quê? Não discordo, de forma nenhuma, essa ideia de ausência de Deus ser secularização. Não é essa a minha discordância. Minha discordância é sobre o que é ausência e como o Schmitt está lendo a ausência, né? E por que Deus não desaparece, muito pelo contrário, Deus não é, de forma nenhuma, retirado na secularização. A secularização, ela pressupõe a presença de Deus, que é aquela questão que o Rodolfo colocou. Bom, na leitura do capítulo, na leitura da obra do Schmitt, começa a pensar um pouco sobre o que o Schmitt está entendendo como natureza, porque, vejam, secularização, como ausência de Deus, ela tem a ver com, na minha leitura, como uma ausência de Deus pela sobreposição do homem. Daí, como o Eduardo estava falando ali sobre a impossibilidade de sair do Nietzsche em algumas questões, né? A questão aqui, né, nesse ponto da leitura, para mim, está muito mais a ver com o humano demasiado humano ali, porque a secularização ela está na sobreposição da humanidade. Então, o que você está tendo ali é uma obrigatoriedade política e que me parece muito clara ali pela impossibilidade de reconstituição da monarquia. O problema que o Schmitt está lidando ali é com a impossibilidade de reconstituição da monarquia. Não há mais espaço para o monarca. Ele está tendo que lidar, um católico tendo que lidar com a impossibilidade da reconstrução da monarquia. Ele basicamente está olhando para o tempo moderno e falando, não há mais como trazer a gloriosa monarquia. E eu não tenho mais como fazer isso. Então eu tenho que trazer uma nova reflexão, que eu possa trazer uma
uma forma política do catolicismo romano, como a gente está bem citando aqui, né? Ou como que a gente falou já em outros momentos, sobre aquilo que a gente está chamando de arquitetônica da Igreja Católica, né? Para tentar reconstituir a teologia para o ambiente moderno. É uma estratégia política do Schmitt. É uma estratégia política de ter uma teologia sem que essa teologia esteja monárquica, ou esteja vigária da forma como era quando era o príncipe. Né? Ele cita lá nesse capítulo, né, a ideia do príncipe, do príncipe passar a ser o Deus cartesiano. Né? É uma ideia complicada para ele. Por que eu digo isso? Essas entrelinhas do Schmitt sempre são as que mais me chamam a atenção, né? E eu fico pensando que lá no catolicismo romano, em outros textos, ele vai se apegar ali a alguns autores antiguíssimos, né? Ele vai se apegar, por exemplo, o Cipriano de Cartago, que vai ser um cara que vai ler Jó ali, falando sobre a ausência e presença em si de Deus, né? Que Deus é ausência e presença, né? Que é nada e tudo. Aquela velha história que o Caio que já até discutiu aqui, eu acho que semana passada ou na outra, sobre a ideia que a gente até... O Caio acabou até discutindo no simpósio da faculdade, né? Sobre a ideia do demônio, né? Da criação do demônio. A ideia de Deus é essa, ausência e presença em si. A ausência de Deus não significa inexistência de Deus ou não presença de Deus. Essa é a questão. É a questão lá que está no Novo Testamento, de alguma forma, lá, que o Agamben vai trabalhar, né, que é a questão do rosmedo, como se não, né? Porque a forma teológica é isso. Não há uma ausência de Deus ou uma presença de Deus, porque Deus é presente e ausente em si. E aqui está uma questão interessante, porque você dá uma overdose, colocar a humanidade em sobremaneira, você pegar a forma e humanizar cartesianamente ela, você pegar a forma e trazer essa forma para a razão, é Schmitt falando, você não consegue fazer mais nada do que trazer Deus, porque Deus está na ausência presente no homem. Então você não tem, a secularização schmittiana não existe de forma alguma na minha leitura que Deus não esteja presente. A ausência de Deus justifica a própria presença dele por conta da função da função viva de Deus. Né? Ele tem aquele momento que ele fala no capítulo que ele fala qual é a primeira evidência que o espírito recorre para ter os reflexos em si mesmo, né? O espírito ele vai acabar de uma forma ou de outra olhando para si mesmo, encontrando a forma divina. A providência donosiana que o Schmitt vai usar, ou qualquer questão assim, ela é presente na secularização justamente pela ausência de Deus. A contradição schmittiana da teologia que ele vai usar aqui, é isso que a gente estava falando com o Paulo agora no começo, né? Esse método teológico que ele tá falando é muito claro pelo método teológico. Falar de ausência é falar de presença. Falar de exacerbação de humanidade é falar de inclusão exacerbada de Deus pela ausência. Essa relação paradoxal da função divina. Então, Schmitt o tratado que ele está fazendo aqui, obviamente, como sempre a gente vem colocando essa função no Schmitt, ela é sempre perfeitamente política. Porque ele está trazendo uma forma secular e, de plano de fundo, ele está trazendo uma forma ultra-teológica. Então ele está te falando, pessoal aí da democracia, eu também tenho uma democracia aqui, eu também tenho uma forma política, eu também tenho uma forma jurídica. Só que tudo isso acompanha a teologia integralmente, ainda mais radicalmente. O príncipe era o único Deus. Olha o que esse cara está fazendo. Ele está secularizando para que todo, né, aquela ideia que a gente conhece, né, daquela linha entre Estado, movimento e povo, né? A presença de Deus providencial, ela não está só no príncipe, ela está em todo mundo, e a voz, o príncipe era a presença de Deus, ou como o Caio fala, o vigário, o papa, ele é a correção da estrutura humana. No movimento político, o soberano é a boca da expressão de Deus saindo pela estrutura demasiada da humanidade. Né? O Estado, movimento e povo é o povo não tendo vontade, tendo expressão divina, porque o povo junto é a expressão divina teológica,
e essa expressão divina sai pela boca do soberano. É mais teológico, é aqui, claro que é uma provocação minha, mas é mais teológico que a monarquia. É mais pesadamente teológico do que a monarquia. Se a gente, só para sair disso, né? Se a gente for pegar, por exemplo, sair da leitura esquemática, etc., pega para assistir, por exemplo, Luz de Inverno, do Bergman, que vai trazer aquela ideia do padre que está perdendo a fé, e no final das contas ele percebe que a bomba atômica e ele são todas presenças de Deus ali. Então não há o que se fazer senão na providência, ainda que esteja dentro de uma guerra, da Guerra Fria específica. A mensagem é a mesma, não tem, né? Daí que vem a questão, Rodolfo. A secularização implica a providência. A providência não está fora da secularização, na ideia do Schmitt. Pelo menos essa é a minha leitura. Eu, só para pegar uns pontos aqui, fala do Eduardo e do Fernando, né? Acho que, Fernando, esse ponto final, né? A providência aí, eu vou recuperar um pouco aqui, acho que da conferência do professor Alexandre Franco de Sá. Justamente no segundo movimento da conferência dele, pelo menos se as minhas notas não estiverem muito mal feitas, tentei, né, no limite aí, estar atento ao que ele falou, ele sai afirmando, sobre esse capítulo, que foi o segundo movimento da conferência, Schmitt é um robesiano. O que ele está fazendo com isso, Fernando, me parece? Ele está localizando justamente o problema da secularização. E o que significa essa afirmação? O século XVII. Né? Então, que vai, Rodolfo, tocar na questão que você colocou, né, para o Paulo ali, com essa, da presença ou ausência de Deus. Veja, um dos problemas da metafísica moderna é a existência de Deus. No Hobbes, no Descartes, aí o ponto que o Fernando está colocando, né? Fernando, esse ponto da sobreposição do humano, né? Eu peguei aqui na nota, uma das notas que eu fiz da conferência do Alexandre foi o seguinte: o moderno, ele remete à teoria da soberania do século XVII. E aí, a nossa interlocução para o Alexandre teria que ser, e é uma leitura bem interessante que ele fez do texto, né? Teria que ser necessariamente com Descartes sobre o problema do conceito de Deus. Né? E aí ele põe o ponto. O conceito de Deus na modernidade é justamente uma noção de infinito. Qual vai ser o ponto de tensão, para usar a expressão que o Eduardo tomou aí do Hugo Ball aí? Essa noção de um Deus infinito e essa sobreposição do humano com uma finitude, né? Que vai ter condições de refletir, meditar sobre o infinito. Né? Então, essa noção do conceito de infinito em Descartes, né? Tipo, que tem a ver, aí o problema seria com a questão, digamos, a maneira dos geômetros, né? Para parafrasear o Spinoza, né? Essa noção do como é que o matemático, o esquematismo do mundo, né? A potência da razão, vamos dizer assim, como é que a razão vai se pretender essa sobreposição aqui na filosofia moderna, né? Tipo, inclusive pensar a própria existência de Deus, porque vai ter possibilidade de pensar o infinito, né? E mais um ponto assim, talvez poderia colocar para nós aqui dessa conferência do Alessandro, que eu estou tomando uma nota aqui também, para nós aqui no Instituto de Teologia Política, essa afirmação eu acho interessante, sim. Deus, essa noção de Deus tem a ver com a questão da constituição, daquilo que pode ser constituído, né? E aqui um gancho para a gente ler o quarto capítulo, que acho que é uma coisa que eu sempre tenho assim em mente quando eu vou ler. Donoso Cortês, Demétrio, Bonal, nenhum dos três é teólogo, tá? Nenhum dos três. Por isso que o Schmitt não chama eles de teólogos. Filósofos de Estado da Contra-Revolução. Os três são juristas. Os três foram diplomatas, né? Nenhum deles é teólogo. Isso é importante, né? E qual é o problema deles? O problema da Constituição. Por isso, o problema da Revolução e o problema da Constituição. O que é possível ser constituído? Aí, Fernando, esse ponto. Se nós somos finitos, se somos, em sentido teológico, somos uma natureza manchada, caída. Eu vou parafrasear o Demétrio. Nós, na cabeça dele, nós não somos capazes de constituir nada fora do universo teológico, sem essa relação com Deus. E aí, então, se eu não tomei errado a nota, o paralelo que o professor Alexandre colocou foi: Deus é capaz de constituir o mundo
seja, ele tem capacidade de constituição da mesma forma, no sentido mundano, secular, que o rei tem capacidade de constituir no seu reino, constituir relações de distinção, né, com relação a integrantes da corte, esse tipo de coisa, constituir a própria ordem, que aí o movimento teria que ser o texto todo, que a gente está lendo o texto todo. Então, a ideia para o jurídico, para o direito aqui, Paulo, a soberania seria o quê? A constituição da ordem. Como é que você constitui a ordem jurídica? Não é só, aqui no sentido da crítica do Kelsen, não é só dizer que o jurídico é o Estado. Como é que você constitui isso? Um postulado racional, no sentido kantiano lá, da norma fundamental, tudo, mas como é que você constitui isso? É mais ou menos isso aí, Fernando, parece que a sobreposição do humano, né? A potência total da razão, né? E aí eu me lembrei desse trecho da conferência do professor Alexandre, que ele vai fazer esse paralelo com o Descartes, né? Tipo, que essa possibilidade da constituição infinita, né? De você ir constituindo essas questões. É só para não me alongar muito mais, colocar o ponto que eu anunciei lá, porque tem uma questão que envolve essa intervenção com o Hugo Ball, né, que o Eduardo apresentou. E, no limite, o Alexandre tocou nesse ponto, na conferência dele. Quando você está constituindo algo no sentido político, da teologia política, pelo menos, como o Schmitt está tentando trazer, e aí, Fernando, ajuda a gente aí com a questão teológica, você constitui também, dogmaticamente, alguns valores espirituais. A pergunta, então, para dialogar com o texto do Hugo Ball, que o Eduardo colocou, o que o Schmitt está constituindo? Quais são os valores, o espírito do tempo, que apareceu bastante na fala do Eduardo ali, quando ele estava expondo o argumento do Hugo Ball. O espírito do tempo do Schmitt é o quê? A Weltanschauung, né, Felipe? Quem está colocando essa questão, vocês verem que curioso, é o Francisco Campos. Ele vai afirmar que o Carl Schmitt é um produto do niilismo alemão. Ou seja, ele seria um constitucionalista niilista. No limite, ele não está afirmando nenhum valor. Ou seja, há uma ausência total de fundamento. Se Deus não está ausente totalmente, um fundamento... E aí um comparativo interessante é essa noção que ele aproxima o estado de exceção e o milagre, né? Até o Alexandre comentou isso na palestra, né? O estado de exceção é virtual, porque ele é sempre uma possibilidade, né? Porque a guerra é uma possibilidade, porque o conflito está presente, pelo menos na minha leitura. Mas ele vai dizer, por que ele para o paralelo com o milagre? Porque o milagre vem do nada. Né? Vem do nada. É uma intervenção direta que rompe, de Deus, né? Que rompe a ordem natural, as leis naturais, a ordem natural das coisas, no sentido providencial, para, em alguma medida, salvar, né? Salvar. Aqui o Donoso também ajuda, porque tem aquela coisa do enviado do céu, né? E para o Donoso teria o elemento do escolhido, né? Perdão, não teria esse elemento escolhido, castiga para todo mundo, né? Tipo, chegou num limite do pecado, do termômetro, baixou tanto da religião que você vai ter essa intervenção para castigar todo mundo. E quando o Francisco Campos vai fazer essa leitura dos anos 40 de Schmitt, localizando ele no debate constitucional de Weimar, isso é muito interessante. Ele vai dizer, e isso é uma crítica que o Francisco Campos está fazendo no seguinte sentido: isso não nos interessa, ele vai dizer, porque você, como jurista da ordem, você tem que expressar qual é o valor que essa ordem vai ter. No caso do Francisco Campos, família, religião, propriedade. E ele não enxerga valor nenhum no Schmitt. Você tem uma ausência total de fundamento. E é curioso esse argumento, né, para a gente pensar junto aqui. O que é que ele está afirmando? Esse soberano que decide quando a exceção aparece e quando ela termina, ou seja, ele vai ordenar, ele vai constituir uma ordem política, o que tipo de valor ele está expressando? Quais são valores fundamentais, consensos normativos de fundo? Por isso, Paulo, essa ressalva que você fez é importante. Esse texto é um texto eminentemente jurídico, né? Tipo, em última análise. É um constitucionalista que está falando sobre isso daqui. Mas a pergunta de um constitucionalista, né, brasileiro, e não é como eu disse, um comentador famoso do Carl Schmitt, né, mas que tem algumas sacadas interessantes. Né? A gente pode pensar, por exemplo, que ele pode estar tensionando em alguma medida quais são os valores que a República de Weimar está afirmando. Ele coloca isso em outros textos, né? Os valores do liberalismo e tal, não sei o quê. E o Schmitt? Né? Tipo, se ele não transpõe o catolicismo para cá, se ele não transpõe Deus aqui dentro da ordem mundana, quais os valores? Eu pergunto Francisco Campos, não é nem minha. Quais são os valores que ele está colocando? Essa decisão que vem, ou seja, o nada, a não existência de nada, o niilismo, né? Que
para o Francisco Campos é o que estaria presente. O produto do niilismo alemão, você estaria diante aqui de um certo tipo de niilismo constitucional. Você teria a ordem pela ordem, ou para parafrasear o título que o Alexandre deu, a tese dele, o poder pelo poder. Você não tem nenhum valor sendo afirmado aqui. Esse era o ponto que eu anunciei no começo, que ficou legal porque o Eduardo apresentou esse argumento do Ball aqui, daria para a gente pensar junto do Francisco aqui. Claro, a provocação, vamos dizer, que esse texto Francisco Campos coloca, né? Recuperando também esse ponto do Deus cartesiano, né, da modernidade, que o Alexandre colocou. Porque que você falou de Descartes e século XVII, porque na página 115 o Schmitt fala o seguinte: não se trata de uma sociologia do conceito de soberania, quando, por exemplo, a monarquia do século XVII é definida como real, que se espelhou no conceito cartesiano de Deus. Mas o que a sociologia do conceito de soberania daquela época mostra é que a existência histórica e política da monarquia correspondia ao conjunto da consciência da humanidade europeia e ocidental daquela época. E a constituição jurídica dessa realidade histórica e política pôde encontrar um conceito cuja estrutura concordava com a estrutura de conceitos metafísicos. Assim, a monarquia tinha, para a consciência daquela época, a mesma evidência que a democracia para uma época posterior. Então, né, o que ele está dizendo, quando ele faz assim, ao mesmo tempo que no século XVII a monarquia encontrou um fundamento metafísico para se justificar histórica e politicamente, né? Na época posterior, a democracia encontrou o mesmo, não o mesmo, mas encontrou um conceito metafísico para se justificar como tal. Então, nesse ponto, me parece muito claro que o Schmitt não estaria na posição de dizer não, só existe um conceito metafísico e daí a gente só pode derivar uma estrutura e o resto seria algo falso, etc. Não. Quer dizer, me parece que ele está dando a abertura para dizer, ok, no século XVII havia um conceito metafísico que justificava tal estrutura política e jurídica e posteriormente ou construiu-se. É porque aqui a própria ideia de construir a consciência metafísica, ela não está dada, né? Então, a possibilidade, no século XVII construiu-se uma ideia metafísica, um fundamento metafísico. Posteriormente, construiu-se pela consciência da sociedade um novo fundamento metafísico que justifica a democracia, né? Então parece aqui que a própria ideia de fundamento metafísico ela é construído, né, e não dado transcendentalmente sem haver, digamos, uma interação com a razão de uma época, né? Me parece nesse ponto isso aí. Eu acho que é bem isso, assim, até o afastamento dele do Demétrio e do Bonal no próximo capítulo vai estar por aí, porque eles eram tradicionalistas, eles queriam restaurar a monarquia, e o Schmitt vai dizer, não, isso não é mais possível, é bem por aí, Eduardo, não é mais possível. Por isso, talvez, a minha impressão é por aposta no Donoso, vamos dizer, é porque o Donoso não está querendo restaurar nada no século XIX. O Donoso, como ele vai dizer com todas as letras, o Donoso não é um tradicionalista, ele não é alguém que está preocupado em restaurar a monarquia, ele é um pensador da ditadura. Isso, para o Schmitt, faz mais sentido no século, para pensar ali a posição do Donoso, a própria posição dele, na minha leitura, isso é, claro, tem divergência, mas é por aí, desse ponto que você está falando, não dá para restaurar, porque você não tem mais esse elemento metafísico. Bom, aí a gente pode pensar o texto na sequência, né? Ele vai afirmar que o liberalismo no 1923, Situação Espiritual, que o liberalismo é a metafísica da modernidade, que é um elemento metafísico da modernidade. A democracia liberal, né, que é justamente essa construção que o Eduardo está passando aí, Paulo. Ou, se a gente quiser usar a expressão que o Alexandre usou, né, esse momento de constituição infinita. Não é dado porque você vai ficar constituindo isso discursivamente, argumentativamente, do ponto de vista político, né? Então, aí ele vai dizer, bom, a democracia liberal ela tem um elemento metafísico também. Quais são os elementos? Opinião pública, pluralidade de opinião, debate parlamentar, tudo isso para o Schmitt vai aparecer como um elemento metafísico.
né, que justamente constitui esse movimento que o Eduardo falou, a democracia como a democracia liberal, né, vamos chamar, porque a democracia do Schmitt tem outro sentido, né? A democracia liberal como esse elemento que cabe ali no período, né? Ou seria constituído ou construído ali no período. Mas é isso mesmo, Eduardo. Acho que o Bonal Demet serve como um exemplo desse problema de constituição, institucionalidade, o combate à revolução, que é importante, né? Mas eles não servem, eles vão ser abandonados pelo Schmitt porque eles estão querendo restaurar e o Schmitt não está. Ele vai dizer, isso não dá mais para fazer. O tempo da monarquia acabou. Ele vai dizer lá num texto sobre o Donoso, né? O tempo da monarquia acabou. Justamente por esse ponto aí. Mas esse é o próximo, né? No próximo capítulo a gente vai ver isso bem mais presente. Assim. Esse aqui, que foi incorporado, né, depois, esse é outro texto. Mas é por aí mesmo. Acho que é a impossibilidade da monarquia, né, nesse ponto aqui. Não dá para ficar, por exemplo, talvez aqui ele está dialogando assim, entre linhas com você lembrou, né, dos românticos, né? Os românticos tentando pensar a restauração, esse tipo de coisa. E ele vai dizer, ó, não dá, justamente o ponto que ele vai de distinção, não dá para confundir esses caras com o Donoso Cortés, com o Demetrio, porque não, o Demetrio Bonal tem alguma medida, o Donoso Cortés é outra coisa. Né? Tipo, não dá para confundir o Adam Miller com o Donoso Cortés, eles não estão falando da mesma coisa, que é o problema na Alemanha, né? Eles chamavam os católicos de românticos, né? E aí o Schmitt vem tentar distinguir isso daí. Acho que é por aí mesmo. Mas ao mesmo tempo, agora pensando melhor, né, a própria possibilidade de consciência, de uma consciência metafísica ser construída, ela não elimina, de certa forma, não, ele não elimina claramente, me parece, o suprarracional. Eu acho que são a realidade espiritual e a realidade racional, elas vão estar ali num jogo de tensão, né? Que mas digamos, o espiritual não deixa de ser de determinar a consciência da época, me parece. E a consciência da época já é uma construção racional. Me parece que talvez seja esse o ponto. Mas isso não quer dizer que muitas vezes o espiritual não seja, digamos, chamado para, digamos, justificar, por exemplo, a existência de um milagre, né? E eu acho que quer dizer, o Schmitt não elimina todo o suprarracional, tudo que é o espiritual do seu pensamento, mas ao mesmo tempo ele compreende que digamos, as consciências da época já são uma construção essencialmente racional, né? E que em alguns momentos pode ser atravessada por um suprarracional, né? Então, quer dizer, são duas realidades, né, que continuam aí, apesar que digamos, o suprarracional e o espiritual deixaria de ser, digamos, a parte determinante, né, da construção racional das sociedades. Talvez seja um pouco por aí. Eu tenho uma questão aqui que o Eduardo falou agora, casa muito bem com o que o Caio estava falando ali. Até tensionou sobre essa visão do Campos, né? Sobre não enxergar no Schmitt uma busca sobre a essência moral das coisas, ou o que resta desse procedimento, né? Bom, vou fazer uma comparação perigosa aqui, tá? Mas fazer o quê? É o que me resta, né? Vou comparar... Schmitt é perigo, ele não tem jeito, não. Vou comparar o Schmitt com o tribunal judaico, né? Esse é o problema. Eu peguei aqui, né? O livro 5 do Sanedrim, né, do Talmud. Sanedrim do Talmud são decisões jurídicas, né, uma jurisprudência. Então, são decisões de rabinos sobre decisão punitiva, etc. Os livros do Sanedrim. Daí eu abri aqui numa parte que eu me lembrava sobre isso que o Caio está falando, acho que dá para a gente pensar bem aqui, e dá para a gente pensar na ideia da tradição, e para tentar pensar o que o Schmitt está querendo com o povo alemão aqui. De certa forma, uma apropriação. Eu entendo que é uma apropriação, né? Porque no Sanedrim aqui, na parte de uma decisão aqui do rabino, que é o Dinei Bicholá, né? Eles estão fazendo um julgamento de um sujeito aqui por crime de blasfêmia, né? De contra a estrutura religiosa ali, né?
E daí, o Bishop lá, ele cita um episódio da Guemará, né? E ele vai citar esse episódio sobre um sujeito aqui lá, Ben Ishin Cohen, que é o filho de Cohen, né? Que ele também está nessa situação, ele está sendo expulso de lá, ele está sendo questionado, inclusive, pelo pai, se ele é realmente filho do Cohen, né? Do pai dele aqui. E na decisão aqui, depois de toda uma parte aqui da decisão de um dos rabinos aqui na Guemará, né? Aqui ele fala assim, não pensa sobre as coisas como nós, mas fala como eu, é filho como eu, carrega o mel e o leite como eu, né? Levítico, e mais uma vez, não pensa sobre as coisas como eu, mas pensa fora das coisas como sou. Isso sempre fará ser um de nós dentro do povo escolhido. Essa questão aqui tem muito a ver com a falta de determinação dos conservadores brasileiros sobre o entendimento sobre o que é a força radical ali da moral alemã, porque ela vem muito disso, né? É esquisito falar que vem de uma tradição judaica, mas vem de uma tradição judaica a partir do catolicismo. Não há nada mais moral e mais significativo ali do que isso. Falar como ele e carregar os mesmos elementos. É místico, né? Por isso que a gente está falando aqui dessa dificuldade de entender até fora da Alemanha, né? O que é esse modelo. Talvez no Mussolini ali a gente entenda melhor quais são os valores. Os valores ali estão ligados numa massificação, numa homogeneização, que a pessoa pode até se amotinar, mas se ela se amotina, né, como o Rabino fala aqui, ela pensa sobre as coisas fora da razão como ele mesmo é. Isso é muito racional. Eu estou colocando isso daqui porque a gente está falando de uma decisão, de uma jurisprudência de tribunal religioso aqui, né? Falar nessa presença de um povo escolhido, falar nessa presença de elementos, quando a gente pensa em moral, e principalmente o Campos, o Viana, esses brasileiros, ou seja, a latinização das Américas, né, pense moral como uma questão de costumes, de comportamento, né? O Schmitt, entendo eu que ele não está pensando numa situação de comportamento. Isso deixa ainda mais claro essa função de poder politizar a estrutura. Se você não politiza a moral, talvez esse tenha sido o maior problema, e claro que isso é o Caio que vai responder, né? O maior problema do próprio Getúlio, né? Essa tentativa de politizar um comportamento moral. Quando a gente está falando do pensamento natural ali do Schmitt, ele não está querendo polemizar comportamento, ele está querendo politizar estrutura essencial. Isso que a gente está falando sobre essencialidade, objetividade, cartesiana, uma estrutura mais cartesiana, uma estrutura mais metafísica, a gente está falando essencialmente do que o nazismo alemão está pensando aqui. Né? A gente está pensando nessa amálgama entre o que sou, né? Não é o comportamento alemão, é quem é aquele sujeito, quem é ele essencialmente, não sei se é o comportamento, porque o segredo está aqui. A diferença na secularização da política é que ela é representativa, só que ela não é representativa de vontade. Ela não está ali para representar vontade, ela está para representar a essência. É a representação das pessoas. E tanto que vem a ideia fundamental dele ali da retirada de quem não faz parte daquilo, porque seria impossível a governabilidade teológica se você não tem a essencialidade das pessoas. Ainda que aquelas pessoas não se entendam, elas são. E fica muito claro, se você for pegar como ele, aqui no Talmud, eles vão citar Levítico. Fica muito claro no Deus do Antigo Testamento. Ele está reinando para aquelas pessoas, não para as outras. Né? E se a gente for pegar lá em João, depois no Novo Testamento, Paulo principalmente, né? Essa ideia do católicos, né, do universal, não é tão universal assim. Você continua tendo essa ideia de que é governado, né? Mesmo o vigário representando, ele vai ser ainda governar para os escolhidos. E quando você entra quando você seculariza a ideia dos escolhidos, você tem a ideia do povo muito clara aqui.
O povo alemão ele não se caracteriza pelo seu ato de moral, mas pela sua essência moral. O Campos ele está buscando atos comuns ao território brasileiro, né? Que é uma forma latina de pensar as coisas, né? A universalidade de atos. O Schmitt não está preocupado com a universalidade de atos, ele está preocupado com a universalidade de representação. Como representar um grupo? Se esse grupo é essencialmente a mesma coisa. Isso não significa concordarem entre si, mas estarem de acordo com o que eles são sobre sua herança. Não é à toa que o movimento alemão do nazismo, fora do controle do Schmitt, né, depois do Schmitt, vai apelar para o misticismo, para a mitologia nórdica, para a mitologia alemã. O Rosenberg, Porque Rosenberg tentando buscar essa raiz de mítica e tal, do germanismo, né? Tipo, isso aí. Exato. Por isso, porque não é um ato, é a essencialidade das coisas, né? Isso está presente na cultura judaica antiga, e por isso que eu falei que é perigoso que a gente está relacionando uma cultura judaica com o Schmitt, né? Mas a tradição é a mesma, porque quando ela passa ali no catolicismo, principalmente em Paulo e em João, ela está presente ainda essa ideia de quem será o cristão. Para ser cristão não é pronto, é aqui que está o ponto que eu acho que eu queria chegar. A conversão ao catolicismo se faz pelo batismo. Aquilo se faz essencialidade. Se você é convertido, você é batizado. As práticas estão dentro da tua atividade natural do pecado. É o Agostinho, né? Você vai pecar, mas pelo menos você tem que se batizar. Isso já vai ter deixado sua essência. Ali você está sendo governado por Deus. Fora daquilo você não está mais. Seculariza isso, você tem um povo territorial, um povo político. É a mesma coisa. Boa. Acho que é isso aí, bom. né? Francisco Fernando. Campos, sendo lá a leitura católica daqui, né? Tipo, afirmar valores espirituais, esse tipo de coisa. Por aí mesmo. Mas é um ponto, uma crítica interessante, assim, o cara afirmar o produto do niilismo alemão. Ele usa essa expressão, o produto do niilismo alemão. Nosso comandante Felipe, e aí, meio-dia. Rapaziada deve estar louco para tomar aquela cervejinha já, para fritar umas coisas aí para o almoço, né? General Felipe. Bom, no fundo, agradecer ao Paulo, né? E aí, eu queria comentar uma coisa com vocês. Bom, eu acho que eu vou parar a gravação aqui, então, a gente conversar um pouco das coisas.